Se você quer manter o seu cérebro afiado, você precisa desafiá-lo. Hoje a gente vai falar desse aspecto da cognição humana que é o desafio cognitivo, ou para quem lida com animais, quem tem bichinho, já ouviu falar em enriquecimento cognitivo? Isso serve para nós também, essa possibilidade que nós temos de desafiar o nosso cérebro, de estimular o nosso cérebro, mantendo a saúde do cérebro, mantendo as capacidades mentais afiadas, prevenindo inclusive o envelhecimento. Vou falar aí disso especificamente apresentando um jogo que traz um desafio cognitivo extremamente interessante, muito rico, embora seja um jogo de fácil acesso, não é um jogo daqueles extremamente complexos não. Vou falar de tudo isso assim que você se inscrever no canal, já deixar o seu like aí, o seu like é importante, sobretudo se você gosta dessas dicas aí de estímulos mentais para nós, de jogos que eu sempre trago aqui, e não se esquece de já clicar nos alertas para receber aviso quando tem vídeo novo no canal. O jogo que eu vou falar é este aqui, ó, Brian Boru, lançamento da editora Meeple BR, que trouxe aqui para o Brasil o novo jogo do Per Sylvester. Per Sylvester é um designer de jogos que, sem dúvida nenhuma, já é um dos meus designers favoritos. Tem um outro jogo dele que eu apresentei aqui falando sobre flexibilidade cognitiva, apresentei aqui no canal, dá uma clicada aí se você ficou interessado. Brian Boru, que foi um alto rei da Irlanda, e ele fala ali na introdução do jogo como é que funcionava a Irlanda ali mais ou menos pelo ano 1000 da era cristã. Tinha disputas ali entre as regiões e cada região tinha fidelidade a um tipo de um governador ali, e esses governadores, eles disputavam para saber quem que seria o alto rei da Irlanda. E o Brian Boru foi um cara que, além de combater os vikings e repelir as invasões vikings que eram comuns na época, ele também fez muitas alianças com a nobreza, arranjou um monte de casamento ali para conseguir costurar a sua ascensão e, além de tudo, fez uma reconstrução de vários templos, conseguiu o apoio da igreja. E o Brian Boru traz todos esses elementos, o jogo traz esses elementos aqui numa mistura de desafios cognitivos extremamente interessante para nós. Para a gente colocar aqui em todo mundo na mesma página, né, para a gente saber do que a gente está falando, o desafio cognitivo, o enriquecimento cognitivo, que é usado na lida com animais, né, em zoológicos, quem tem pet sabe que tem que enriquecer cognitivamente o ambiente. E para o ser humano não funciona de uma maneira muito diferente, não. O que é esse enriquecer cognitivamente o ambiente? É apresentar desafios e estímulos para as funções específicas daquela espécie. No seu pet, você tem que ter ali, às vezes, um desafio, esconder a comida para ele pegar, para ele não se entediar, ou ele vai subir se é um bicho que escala, ou vai entrar em buraco se é um bicho que entra em buraco. Enfim, é colocar desafios para o animal não se entediar e manter a sua mente, o seu cérebro ativo. E a mesma coisa funciona para nós. É que as nossas habilidades muitas vezes são mais complexas que a dos animais, então a gente precisa de mais estímulos, ou de estímulos mais ricos aí para manter o nosso cérebro sendo desafiado e estimulado, do ponto de vista de memória, de julgamento, tomada de decisão, prestar atenção, né? Então estímulos que desafiem a nossa atenção, a memorização, a tomada de decisão, o julgamento, tudo isso, se a gente apresenta desafios para o nosso cérebro, a gente vai mantendo ele ativo e isso previne, a gente já sabe, o declínio cognitivo. Como que o jogo faz isso? Como que o Brian Boru faz isso? Ele faz isso de uma maneira extremamente interessante. Até porque ele tem duas mecânicas que são muito conhecidas dos brasileiros. Vou apresentar aqui o grande tabuleiro do jogo, para vocês verem que beleza, que bonitão que ele é, ó. É um mapa aqui da Irlanda e a gente vai disputando, então as cidades, os jogadores vão disputando até 4 jogadores, o domínio das regiões, né? Então, quando você tem mais cidades numa região, aquela região se torna sua e isso vai te render pontos no final. Vou apresentar o tabuleiro aqui em 4 partes, vou deixar ele dobrado aqui para ficar mais fácil de eu mostrar. No primeiro canto aqui, haverá invasões vikings. Os vikings, cada rodada abre aqui uma carta, mostra o número de vikings que vão tentar invadir a Irlanda. Aqui seriam 13 vikings. Eles são representados por fichinhas assim, que você vai colocar aqui. E ao longo do jogo, a gente vai tentando combater os vikings. Deste outro lado, tem a influência na igreja. A gente também pode, assim como o Brian Boru, tentar ali reconstruir templos, aumentar a nossa influência na igreja, o que vai ajudar também a gente a costurar as nossas alianças.
por falar em costurar as alianças, haverá também o casamento. Essa aqui é a trilha de casamentos arranjados, que vão ao longo do jogo possibilitar que a gente ganhe algumas cartas. Por exemplo, uma carta assim, o jogador que estiver mais alto na trilha naquela rodada ganha esta carta, então ele vai ter ali uma cidade nessa região e ainda vai ganhar 2 pontos. No final, a última carta que está sendo disputada é o casamento aqui com a princesa da Dinamarca, que vai influenciar bastante no resultado do jogo. E por fim, o que faz bastante ponto também é o domínio das cidades. Aqui tem as plaquinhas com os nomes, vão ficar as plaquinhas com os nomes das regiões que a gente está disputando, né? Por exemplo, aqui Dublin, que dá 2 pontos e assim por diante. Connaught, 7 pontos. Então quem tiver mais cidades naquela região acaba ganhando a plaquinha, e isso vai, pelo menos enquanto você tiver mais cidades naquela região, e isso garante para você aqueles pontos. No final do jogo, quem tiver o domínio é que vai levar os pontos. Então tem uma mecânica ali que a gente chama de controle de área. Lembra um pouco o jogo War? Então uma mecânica que a gente já ouviu falar, a gente conhece essa disputa por regiões, essa mecânica chamada controle de área. Mas como que a gente disputa? E aí é uma coisa extremamente interessante do jogo, porque nós teremos um baralho do jogo que vai ser distribuído entre os jogadores, e ele tem 4 naipes. Tem essa carta branca, que é da nobreza, que é um coringa, e aí depois tem 3 cores. O azul, que é a carta da influência na igreja, do clero. O amarelo, que é a carta dos casamentos ali arranjados. E a carta vermelha, que é de batalha contra os vikings. E aí vai funcionar de uma maneira parecida com o truco. É por isso que eu falei que é uma mecânica que os brasileiros conhecem, né? Costumam aí conhecer. Porque o truco é um famoso jogo de vaza. O que é uma vaza? Vaza é aquele estilo de jogo que cada um coloca uma carta e vê quem ganhou aquela vaza, ou quem ganhou aquela mão, né? Como se diz no truco. Quem que ganhou essa mão? Nessa disputa aqui do Brian Boru, você diz, o jogador que estiver ali com o primeiro jogador, ele diz qual cidade que ele quer disputar. Quero disputar esta cidade aqui, ou esta. Enfim, ele escolhe uma cidade e aí ele tem que abrir a mão, tem que abrir aquela vaza com uma carta daquela cor. Se ele quer aqui, ele vai ter que abrir com uma carta azul, uma carta vermelha, uma carta amarela ou, em qualquer caso, uma carta branca. Aí segue que nem o truco. Cada jogador na sequência vai pondo uma carta e vai ganhar a carta mais alta daquela cor ou branca, né? E você escolhe ali a carta que você vai pôr. Quem tiver a carta da cor mais alta ou a carta branca mais alta, ganha e toma o domínio daquela cidade. Mas aqui que entra um outro elemento do enriquecimento cognitivo desse jogo, que é a escolha que você vai ter que fazer, porque quando você ganha a vaza, quando você ganha a mão, você recebe essa recompensa aqui de cima. Quando você perde, você pode receber a recompensa de baixo. E às vezes tem até mais de um tipo de recompensa. Por exemplo, aqui, nesta carta, do clero. Se você ganha com esta carta, você vai ganhar uma cidade, a cidade que você disputou você ganha, e além disso você coloca 2 influências na igreja, ali no lugar da igreja onde eu mostrei. Se você perde, você ganha 3 moedas, pode pagar para entrar numa cidade, ou você pode escolher 2 influências no clero. Então, às vezes, tem mão que você quer perder. Tem mão que vale a pena, que é vantajoso você perder. Agora, como que começa o jogo? E aí é também super interessante, mais um elemento para a gente ficar ligado. As cartas são distribuídas igualmente entre os jogadores, sejam 3, sejam 4 jogadores. Você escolhe 2 cartas da sua mão, então vamos dizer que você recebeu ali 8 cartas. Você vai escolher 2 e passar 6 para o próximo jogador. Ele vai escolher 2 e passar 6 e você vai receber 6 do jogador que está ao seu lado. Dessas que você recebe, você escolhe uma e passa 5. Depois vai receber 4, né? Vai receber 5 também, escolhe uma e passa 4, você vai receber 4. Ou seja, você meio que sabe as cartas que estão rodando, você sabe um pouco as cartas que você mandou e as cartas que você recebeu de volta. Então aí envolve atenção e memória. Essa é uma mecânica que é chamada draft de cartas. Você escolhe, passa, você vai fazendo seleção e isso também é um grande estímulo cognitivo para nós. As cartas que a gente escolhe são aquelas que eu tinha falado, né? As vermelhas de Viking. As recompensas, quando você ganha, normalmente é ganhar a cidade, mas nessa aqui você ainda
combate um viking, se você perde, você pode ganhar algumas moedas e combater vikings. Aí você vai ganhar 2 daquelas fichinhas de viking que eu falei. Se a gente conseguir tirar todos os vikings, não tem invasão. Se não conseguir tirar todos os vikings, quem tiver mais dessas fichinhas está garantido. Quem tiver menos vai perder uma cidade para uma invasão viking, e quem tem mais é que vai decidir qual é a cidade do amiguinho que será perdida. As cartas brancas normalmente são só de domínio mesmo das cidades, as cartas amarelas são daqueles casamentos arranjados, né? Você vê que tem 2 convitinhos aqui. Se você perde com essa carta e escolhe essa recompensa, você sobe dois pontos ali na trilha de casamentos arranjados, se aproximando de ganhar uma recompensa daquelas que a cada rodada muda, né? Por exemplo, ganhar uma cidade e ganhar 2 pontos. E por fim, a carta aqui do clero, né, que eu tinha mostrado, em que você vai ganhar influências na igreja. Quem tiver mais influência no final de uma rodada pode construir um monastério. Quando você constrói um monastério, você coloca ali uma marquinha na sua cidade e ela passa a valer 2. E por que isso é importante? Porque no final das contas o que faz ponto para valer é o domínio das regiões. Então aqui, por exemplo, em Ulaid, você precisa de 3 cidades conquistadas para aquela região estar aberta, para aquela região ter sido conquistada. E quem tiver maioria, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 cidades. Se alguém tiver maioria aqui, ganha a plaquinha que vai lhe render 4 pontos. Então precisa ter 3 cidades já conquistadas para a plaquinha entrar no jogo, e quem tiver maioria vai ganhar o domínio daquela cidade, daquela região, que vai te dar 4 pontos. Só que, vamos supor que você tem 2 cidades, seu amigo tem 2 cidades e o outro tem 1 cidade. Bom, tá empatado. Quando tá empatado não é de ninguém, é um jogo que pune o empate. Só que se você constrói um monastério naquela sua cidade, ela passa a valer 2, e aí você tem... E vai fazer ponto também o número de regiões em que você entrou, né? Então no mapa inteiro aqui, se a gente voltar para o mapa inteiro da Irlanda, tem 8 regiões. Se você não está em todas as regiões, você vai fazendo menos pontos. Se você está nas 8 regiões, você ganha 10 pontos. Se está só em 1 ou 2 regiões, não ganha ponto nenhum. E assim vai crescendo o número de pontos. No final, quem ganhar o casamento com a princesa da Irlanda ainda vai ter uma vantagem muito interessante. Pode só ganhar 4 pontos, descarta a carta e ganha 4 pontos, mas pode ganhar domínio em outras cidades, porque você pode fazer uma tática de comércio. Você diz assim, onde tiver viking, significa que eu também estou naquela região. Vamos dizer que eu não tenho nenhuma cidade aqui dominada na região de Ulaid, né? Se eu escolher fazer o comércio aqui com a princesa da Irlanda, se tiver alguma cidade viking aqui dominada, significa que eu também estou naquela cidade. Ou eu posso também dizer que é suporte militar. Eu que vou escolher, eu que casei com a princesa da Irlanda, eu que vou escolher. Suporte militar não conta para as regiões, mas conta para a maioria. Vamos supor que eu estou empatado aqui em Ulaid com algum amigo, eu tenho aqui 2 cidades, o sujeito tem 2 cidades, e aqui tem uma cidade viking. Se eu escolho o suporte militar, aquela cidade viking conta para mim. Onde tiver cidade viking, significa que eu tenho ali uma cidade a mais para disputar o domínio daquela região. Como é um jogo que tem essas mecânicas que são familiares para nós, que é o jogo de vaza, parecido com truco, domínio de território, parecido com War, ele é um jogo que é intuitivo. Depois que você aprende a ler as regras, vê vídeos dos colegas aqui que explicam, mostram uma partida inteira, ele fica muito intuitivo. Você joga ali aquela mão, disputa quem ganhou a cidade, abre a próxima mão, disputa quem ganhou a cidade, ganha os vikings, e você vai conseguindo fazer esse circuito sem dificuldade. Ele não é um jogo considerado complexo, é um jogo considerado médio, mas apesar de ser um jogo médio, é um jogo muito rico. Você vê que ele tem um draft de cartas que estimula a nossa atenção, estimula a nossa memória, ele tem essa tomada de decisão, qual cidade eu vou ganhar a cidade ou eu vou perder para conseguir essa outra recompensa. Ele tem o julgamento, bom, será que essa pessoa quer mesmo essa cidade? Será que ela vai entrar nessa vaza para perder? Ele estimula muito a nossa cognição, ele enriquece muito a nossa cognição, ele é um desafio para o nosso cérebro. Eu brinco que ele é uma verdadeira academia cerebral. Brian Boru, uma academia cerebral, porque estimula muito o nosso cérebro e ajuda a manter a gente afiado. Além disso, ele é um jogo que depende aí da nossa interação. Ele é um jogo para 3 a 5 jogadores, eu até tinha falado 4, mas são 5 jogadores, de 3 até 5 jogadores. Então você precisa estar em contato com as outras pessoas, precisa estar negociando ali, não diretamente, mas precisa estar interagindo, precisa estar lendo o outro, precisa estar conversando, e isso também é bastante estimulante para o nosso cérebro. Então, se você quiser manter o seu cérebro afiado, já sabe o que fazer. Você precisa estimular
estimular cognitivamente, desafiar em vários níveis. E este é o lançamento da MeepleBR, o Brian Boro, que é um jogo feito pelo Peer Sylvester, um dos meus designers favoritos atualmente. Ele é uma verdadeira academia cerebral, porque ele estimula a nossa cognição em diversos níveis. Já tinha conhecido esse jogo? Já jogou alguma vez? Diz aí pra mim o que você achou, o que você acha. Você acha que vai gostar? Ficou interessado? Estimula a sua cognição de alguma outra maneira? Diz aí pra mim, coloca nos comentários. Vamos trocar essas ideias que são sempre enriquecedoras, sempre boas pra nós. Não se esquece de dar aquela maratonada no canal. Tem uma playlist de jogos imperdíveis pra você estimular o seu cérebro e manter a sua cognição afiada.